Pessoal, dentro dos nossos vídeos sobre funções executivas, nós falaremos hoje sobre a memória. A memória também é uma das habilidades das funções executivas e que está dentro do nosso córtex pré-frontal. A memória ela não é uma estrutura, é um processo, ou seja, um mecanismo do qual nós trazemos para o presente, informações que já estão lá consolidadas na nossa memória de longo prazo, através das nossas experiências vividas, certo? E nós temos vários tipos de memória. Nós temos a memória de decodificação, armazenamento e recuperação. A de decodificação é quando eu trago um dado sensorial, eu trago esse dado, eu transformo ele numa informação, passo por um processo de armazenamento e depois do processo de recuperação eu vou verificar junto com outras memórias que dado é aquele, Então é uma informação que vem da parte sensorial, certo? Nós temos a nossa memória imediata. A nossa memória imediata é aquela memória em que ela tem uma duração até de umas 6 horas, mas assim, ao longo do nosso dia, tudo que nós vemos fica registrado nessa memória imediata. Então, depois lá com o sono, à noite, tudo que nós não usamos é descartado, certo? Porque senão seriam muitas informações, não é mesmo? E temos a nossa memória de curto prazo, que é aquela memória relacionada, assim, por exemplo, quando eu anoto o número de um telefone celular ou um nome e que depois eu não preciso ficar me preocupando em lembrar daquele número, certo? Então, dentro de uma atividade, por exemplo, na sala de aula, seria aquela atividade do jogo de memória, Eu visualizo, depois eu tenho que memorizar onde está outra peça para eu formar o par, por exemplo, A nossa memória operacional, a nossa memória de trabalho, ela passa por todo esse processo. Então, tudo aquilo que eu recebi lá, que eu decodifiquei, que eu armazenei, que eu recuperei, eu trago para a minha memória de trabalho, ou operacional, como às vezes a gente vê nas literaturas, E ela é uma memória transitória. O que significa isso, ser transitória? Ou seja, uma informação nova que eu levo lá para a minha memória de longo prazo, por exemplo, Se eu fizer uma relação, uma conexão. Então, numa aprendizagem, por exemplo, quando eu tenho aquela aprendizagem significativa, que eu faço uma relação com o que eu já aprendi, uma conexão, Eu faço ali umas sinapses, acontecem ali aquelas conexões, através da minha rede neural, aquele conhecimento ele é levado para a memória de longo prazo, porque ele teve um significado. Então, e também essa nova informação, ela altera ou vai fazer parte, sendo uma informação a mais, ou vai alterar aquela informação que já foi consolidada. É um dado novo que altera e isso também depois consolida e outras informações vão chegando, porque a todo momento nós estamos aprendendo, Então, assim, e nessa questão da codificação sensorial, é muito legal sabermos que no nosso cérebro, nós temos blocos de memória. Então, o que significa isso? Nossos neurônios, eles se agrupam ali com informações parecidas, Então, quando eu tenho ali num processo de atenção e de buscar na minha memória, na sinapse, por exemplo, os neurônios dos blocos de memória, trazem aquela informação muito mais rápida. Então, tem essas questões assim que é bem bacana saber, entender como a nossa memória funciona. Então, por exemplo, pessoas que têm lesões cerebrais que afetam algumas áreas do cérebro, então nessa questão da memória também vai afetar nessa evocação, certo? Isso quando é transtorno, quando tem lá um Alzheimer, por exemplo, que vai mexer com esses blocos de memória, certo? Numa atividade, por exemplo, na sala de aula, quando eu estou lá decodificando, que está relacionado às questões sensoriais, eu tenho bingo sensorial, eu tenho aquela atividade onde eu posso vendar os olhos da criança e a criança vai pegar os objetos e dizer para mim se é liso, se é áspero, se é quente, se é frio, se é mole, se é quente. Então, quer dizer, são atividades que eu posso lá, principalmente na educação infantil, trabalhar,
a questão sensorial, porque ele passa por um armazenamento, depois ele faz essa recuperação e olha só quantas redes neurais e quantos blocos de memória eu estou acionando, né? E na minha opinião, como eu fiz ali esse trajeto, por exemplo, até das próximas funções executivas que eu irei falar nos outros vídeos, eu trouxe para vocês a percepção, que é a codificação, né, a atenção, e eu coloco ela muito próxima, de mão dada com a memória. Então, porque eu tenho uma atenção focada e tenho uma atenção difusa. A atenção focada é aquela atenção concentrada, onde eu tenho que estar evocando da minha memória, né, situações ali no engajamento, numa atividade na sala de aula, por exemplo, onde eu estou estudando, né? E aquela atenção difusa é aquela atenção onde eu estou vendo um filme, então eu tenho aquela atenção, mas não estou evocando assim necessariamente a nossa memória de longo prazo. Não que não esteja, porque às vezes eu estou vendo um filme, então eu falo, eu já vi esse filme, olha, esse filme trata disso, por exemplo, na questão do filme, né? Então eu vou numa memória de longo prazo, sim, mas eu não preciso ter um foco muito grande, né? E ali uma atenção, atenção assim, sustentada, diferente de quando eu estou estudando ou de quando eu estou vendo um filme, né? Então, assim, falar sobre memória é bem complexo. Então, nós temos outros tipos de memória também. Então, assim, nesse vídeo eu estou trazendo para vocês essas questões da memória e como potencializá-la com seus alunos na sala de aula, certo? Eu gostaria muito que vocês deixassem aí algumas dúvidas, ou se estão entendendo, ou que sabem sobre memória, né? Que isso também é muito interessante e rico para nós, tá certo? No nosso próximos vídeos trarei outras habilidades das funções executivas, tá? Por hoje nós falamos sobre memória. Um forte abraço a todos.